De volta com o nosso encontro marcado, nós estamos falando hoje de contabilidade pública com o professor Hamilton Andrade. Hamilton, a gente sabe que existem gestores e gestores. Tem aqueles gestores como o mais moderno, que ele realmente dá. É difícil convencer um gestor a seguir os trâmites legais? É um desafio, né? O que é que nós percebemos hoje? A política, ela tem sido cada vez mais acessível a pessoas que não são oriundos da política, né? Se a gente olhar o cenário... Aos amadores. Isso. Se nós olharmos um cenário nacional, nós podemos ver aí em vários estados que a política ela é quase que uma herança de pai para filho, né? Na Bahia nós temos algumas cidades, né? Até a própria capital, onde a gente percebe, né, que o avô foi, o pai foi, o filho o neto é. Então... Aquela coisa hereditária que vai mudando. Quase que hereditária, né? Então nós temos esse cenário e essas pessoas que têm essa vivência política já sabem um pouco mais como funciona o trâmite, né, daquilo que eu falei lá no início, né, da questão do proibido e do obrigatório, né? O governo faz aquilo que a lei obriga e o privado faz aquilo que a lei não proíbe. Então, quando a gente pega um gestor novo, por exemplo, um empresário que está saindo aí, né, desse turbilhão que é a vida empresarial, né? Tudo acontece rápido, tudo você compra rápido, você faz rápido, e adentra na vida pública, ele sente um pouco de frustração no início, e é natural. Por quê? Porque ele vai querer que o governo funcione na mesma celeridade que uma empresa funcionava. Porém, né, por questões burocráticas, e aí a gente fala da burocracia como instituto legal, né? A burocracia ela está para proteger o cidadão e não para atrapalhá-lo, né? Então, esse processo burocrático, que são as licitações, os processos administrativos, né, toda uma cadeia de empenho, liquidação, pagamento, que é todo um processo que o fornecedor tem que seguir para poder fornecer um produto, que também o gestor precisa seguir para poder receber um bem ou serviço. Então isso aí faz muitas vezes com que essa pessoa nova que entrou na política se frustre um pouco. Eu pensei que a política eu poderia fazer tudo, e realmente eu não posso fazer tudo dessa forma. E aí você adentra também questões políticas, o legislativo. Se não houver uma boa articulação, né, entre executivo e legislativo, também pode atrapalhar o desenvolvimento desse trabalho. Então existe esse debate, né, esse diálogo. A questão política realmente que vai interferir nessa relação. Isso, é pulsante, né? A relação entre legislativo e executivo, ela é dioturna. Então acontece a todo momento essa vinculação. O legislativo é quem aprova o orçamento, o legislativo é quem aprova a lei de diretrizes, é ele quem faz incrementos, emendas, né, no PPA, na LDO, na LOA. É o legislativo que aprova ou reprova leis, né, de interesse do próprio executivo. Então esse trato, né, ele é algo que tem que ser bem costurado, né, bem desenvolvido. E assim, o que a gente pede aos legisladores é que a política em si acabou, né? A partir de 1º de janeiro, nós temos aí o quê? Gestão. Gestão. Então, por mais que você tenha um cunho político partidário, né, algumas informações, algumas questões de natureza técnica, né, ela tem que ficar apolítica. Então o importante é você trabalhar e legislar para o povo, e não para o partido ao qual ele elegeu. Então fica essa dica, né, aos legisladores, que esqueçam um pouco o partido e comecem a pensar na população. Então se vier um projeto de um gestor que beneficia a sociedade, né, vote com o coração, vote pela sociedade e não pelo partido. Então a gente percebe muito isso. Às vezes tem um projeto muito bom, mas o partido é contra simplesmente por ser oposição. E aí acaba não passando um projeto importante por questões políticas. Por questões políticas. Né? Hamilton, qual a importância da lei de responsabilidade fiscal nesse processo? A principal importância são as sanções, né? É aquilo que vai afetar o gestor caso ele não cumpra. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela veio para trazer o equilíbrio das contas. Ou seja, nenhum gestor pode gastar mais do que ele arrecada. Nós temos aí um processo de endividamento, né, que ele também é um processo que deve ser aprovado pelo Legislativo, e existe um limite, né,
para que os municípios se endividem. Esse limite ele é um limite legal, né? Deve estar previsto em uma lei municipal, porém a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei maior, também define esses limites, né? Então a gente vai ter aí situações que antigamente aconteciam, que hoje, caso aconteçam, vão gerar sanções, inelegibilidade, crime de responsabilidade, dentre outros, que é, por exemplo, antigamente você fazia todo um processo de compras e tal, e deixava para o outro gestor pagar, né? Isso era corriqueiro. Não se pagava o salário dos servidores e deixava 3, 4 meses para o próximo gestor pagar. Quando isso acontecia, não havia sanções, não acontecia nada, né? Entrava na justiça, tal, mas não tinha um marco legal, regulatório, que dizia, olha, se isso acontecer, vai acontecer isso. Então, ela trouxe esse cunho didático, digamos assim, né? Didático mais pressionando o gestor, e deu certo, né? As contas dos municípios do ano de 2000 para cá foram bem saneadas, né? Muitos municípios conseguiram diminuir drasticamente seu endividamento, né? Hoje a gente consegue perceber, aqui, principalmente na região onde a gente vive, né? A gente consegue ver com mais clareza que as obras, né, que os municípios estão conseguindo desenvolver agora, né, mais obras, né, melhoria para a sociedade. Então tudo isso aí é feito dessa lei, né? Ela já está fazendo aí 20 anos, ou seja, em 20 anos muita coisa foi feita, né? Muita coisa mudou. Nós estamos passando agora pelo processo de transição. Um gestor, ele pode deixar dívidas, porque a lei, segundo a LRF, para ele deixar uma dívida, ele vai ter que deixar o dinheiro para que se pague. Se ele não deixar, o que vai acontecer com ele? Pronto. Aí nós temos aí o que a gente conhece como restos a pagar. Certo. Né? Mas esse resto a pagar, ele é obrigado também a deixar os recursos. Isso, justamente. Deixar a fonte ali onde vai pagar. Justamente. O resto a pagar é uma figura prevista, né, na Lei 4.320 e prevista também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que é que são restos a pagar? Restos a pagar são despesas, né, que não foram pagas no ano em curso, serão pagas no próximo ano, porém, deve-se haver uma receita equivalente à despesa. Então, por exemplo, tem uma obra em andamento, e essa obra em andamento, por algum motivo, ainda não se conseguiu concluir uma medição, por exemplo, e aí, administrativamente, ainda não se tirou, né, a medição, ou se tirou a nota e a medição, porém não deu tempo de pagar. Uma questão administrativa. Mas a obra custa 100 mil e na conta vai ficar 100 mil. Ou seja, não existe nenhuma ilegalidade. Existe a receita e existe a despesa. O próximo gestor, ele vai utilizar esse recurso para pagar. O que há de errado é quando se deixa essa despesa e não sem deixa, que haja, e não deixa a receita, né, a receita na fonte correspondente. Às vezes eu deixo uma receita da educação e deixo uma despesa da saúde. Também está irregular, né, porque eu não posso pagar. Eu não posso de despesas diferentes. São despesas diferentes. Setores diferentes. Fontes de recursos diferentes. E para os gestores que foram reeleitos, qual o procedimento? Segue o mesmo procedimento, independente de reeleição. O mandato, né, ele coincide, né, o ano fiscal, ele coincide com o ano civil. Né, então a contabilidade ela é fechada de acordo com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, mesmo dentro do mandato. Né? Então ele tem, caso ele vá deixar para o próximo mandato, segue a mesma regra. Ele tem que deixar receitas equivalentes às despesas que ele vai, porventura, deixar. Caso isso não ocorra, né, que é a pergunta que você fez anteriormente, caso isso não ocorra, né, ele assume a possibilidade de um crime de responsabilidade, assume a possibilidade de uma ilegalidade que vai ocasionar uma rejeição de contas e, consequentemente, pode passar por todo aquele processo. Responder, devolver recurso, multa e inelegibilidade. Se você fosse dar um conselho para os novos gestores, que conselho você daria? Mas você vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.